Ontem o Comitê de Política Monetária, o Copom, aumentou a taxa Selic mais uma vez, dessa vez em 1 ponto percentual, e agora a nossa taxa básica de juros aí da economia ela está em 6,25% ao ano. Por que o Copom ele resolveu fazer isso? Por que ele subiu novamente aí a taxa Selic? E qual que é a expectativa que ele tem para o futuro do Brasil, né? Será que a inflação ela vai continuar subindo? Nós vamos continuar vendo aí os preços caros, cada vez mais caros, né? E o que você, cidadão, pode fazer para se proteger desse aumento de taxa de juros, desse aumento inflacionário, né? Como que isso vai impactar nos seus produtos de investimentos? Vamos fazer uma análise aqui, então, de quais os motivos o Copom utilizou para aumentar essa taxa Selic e o que você pode fazer para se adaptar a esse novo cenário da economia brasileira. Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor William Capriata, professor de Economia, Certificações Financeiras, CPA 10, CPA 20 CEA, e vamos fazer aqui então a nossa análise de hoje. É uma análise bem rápida, eu quero que vocês primeiro tentem imaginar uma coisa na cabeça de vocês, tá? Eu vou fazendo aqui a explicação e você vai imaginando setinhas para cima, setinhas para baixo. Como assim? Quando você tem um aumento na taxa básica de juros, porque a Selic ela é a taxa básica de juros da economia, e quando eu falo básico, quer dizer que ela guia todas as outras taxas de juros que existem no nosso sistema. Né? Então, se você vai pegar um financiamento imobiliário, se você vai pegar um financiamento para comprar um carro, uma moto, o que quer que seja, se a Selic aumenta, a consequência é que todos esses outros empréstimos aumentem também. Então, fica mais caro de você pegar crédito, né? E aí agora que vai começar a entrar a sua imaginação. Então, a primeira variável que é atingida quando você tem um aumento da taxa de juros da economia é o custo do crédito. Né? Então, você aumentando a taxa de juros, a tendência é que as pessoas façam o quê? Elas peguem menos crédito. Você pegando menos crédito, consequentemente, você tem um impacto de reduzir o consumo dessa economia. Né? Isso daí é uma coisa meio intuitiva da gente pensar. Tudo bem, eu não pego crédito para eu consumir alimento, para eu comprar minha carne, meu leite, eu não pego crédito. Mas, se você quiser comprar um produto de maior valor agregado, você pega crédito. Sim, então o impacto que a gente tem com esse custo do crédito é a redução do consumo de maneira geral. Você reduzindo o consumo, então aqui é outra seta para baixo, né? O consumo cai, automaticamente você tem uma redução também da expectativa de lucro dos empresários do Brasil de maneira geral. Por quê? Porque daí eles vão pensar o seguinte, olha, as pessoas estão sem crédito, as pessoas não estão consumindo, eu não acho que eu vou ganhar muito dinheiro. Então, por conta disso, né, por conta da minha expectativa de lucro se reduzir, eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar menos mão de obra e eu também vou investir menos. Então, conforme você aumenta a taxa de juros, a tendência é que você prejudique o setor de emprego no Brasil de maneira geral, né, setor de serviços, setor primário, você prejudica todos de maneira geral, e você tem um aumento da taxa de desemprego. Isso é um dos impactos que a Selic pode causar também. E aí você acaba prejudicando também um investimento produtivo, que é aquele que o empresário faz para produzir um bem, um produto mesmo, em detrimento ao investimento financeiro, porque daí passa a ficar mais vantajoso para você investir em produtos financeiros que te pagam algum rendimento fixo, algum rendimento pós-fixado, porque o juros está subindo, né? E a gente sabe que o que interessa é que você sempre tente superar a inflação quando você faz algum investimento. E aí entra a última variável que o Banco Central ele tenta atingir quando ele aumenta a taxa Selic. Ele aumenta a taxa Selic para atingir todas essas variáveis que eu passei para vocês, e aí, consequentemente, a tendência é que o índice geral de preços ao consumidor, né? Quando eu falo índice geral de preço ao consumidor, estou querendo falar do IPCA, na verdade, tá? O IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil, ele tem uma tendência a cair. Porque a inflação ela é o aumento generalizado dos preços, por isso que eu falei índice geral. Aumento generalizado dos preços. Então, conforme você vai reduzindo o consumo, vai reduzindo o investimento, você vai reduzindo aí a contratação de mão de obra, você tira a renda da economia e aí você acaba derrubando essa inflação. Esse é o principal objetivo do Banco Central de estar fazendo o aumento aí da taxa de juros. Só que isso acaba derrubando o PIB da nossa economia também. Isso é uma coisa que acontece, o PIB ele acaba caindo.
Ok, então a gente imaginou já esse cenário todo de aumento de taxa de juros, e aí você começa a pensar o seguinte, qual que é a inflação hoje no Brasil, William? Hoje o acumulado dela é de 9,68% ao ano. Então ela está muito acima do centro da meta, que foi definido pelo Conselho Monetário Nacional. Essa inflação que eu falei, ela é acumulada dos últimos 12 meses, tá? Não estou considerando somente os 8 meses aqui desse ano, porque setembro ainda não acabou, mas eu estou falando do acumulado dos últimos 12, né? O centro da meta, que foi definido pelo Conselho Monetário Nacional, é 3,75 e isso pode variar 1,5 para cima ou 1,5 para baixo, que seria o piso e seria o teto dessa meta. E hoje ela está em 9,68, ou seja, ela já extrapolou, a inflação ela já extrapolou o teto dessa meta. E aí vamos colocar então aqui, eu quero mostrar agora para vocês aqui na tela, os motivos pelos quais o Copom, né, o Banco Central, ele decidiu e ele disse por que ele aumentou a taxa de juros e por que ele já deixou claro que na próxima reunião ele vai aumentar em mais 1%, ou seja, nós já podemos esperar uma Selic em 7,25% na próxima reunião. Vou colocar aí na tela para vocês então. Joia, já coloquei aí na tela, né? Eu estou aqui no site do Banco Central, na página inicial aqui do site, e aqui você já tem esse resumo do que eu falei. A Selic 6,25, a inflação 9,68, aqui tem o centro da meta com intervalo de tolerância de 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Mas não é isso que eu quero, né? O que eu quero pegar aqui é justamente esses pontos da reunião. Essa daqui não é a ata do Copom ainda, tá? A ata do Copom ele vai publicar somente na semana que vem, que aí ele dá mais detalhes de por que ele aumentou a taxa Selic. Primeiro, ele trouxe aqui em relação ao cenário externo. Ele falou que ainda existem riscos por conta da evolução dessa variante Delta aí do Covid-19. Existe também um estudo que está trazendo riscos inflacionários em outras economias, inclusive em economias avançadas, está até escrito aqui, ó. E aí eu acredito, né, que quando o Copom ele fala esse risco inflacionário em economias avançadas, ele está mais especificamente pensando lá nos Estados Unidos. Porque imagina o que acontece se nos Estados Unidos começa a vir uma inflação mais elevada e persistente. Eles vão ter que subir juros também. E aí, subindo juros, a tendência é que ocorra uma fuga de capital aqui do nosso país, que é emergente, e desvalorize ainda mais a nossa taxa de câmbio e prejudique ainda mais a nossa inflação. Né? E aí o Banco Central, para tentar fazer essa compensação por conta dos Estados Unidos possivelmente subir juros no futuro, ele vai ter que aumentar os juros mais ainda aqui no Brasil, se ele não quiser deixar o câmbio aí à mercê das flutuações do mercado. Né? Então ele já resolveu aumentar antes. Né? É uma coisa bem assertiva que o Banco Central está fazendo. Ok. Aí ele fala aqui um pouco em relação à atividade econômica brasileira, teve essa alta nos preços industriais, mas ele ainda deixa bem claro aqui que pode ser que esse setor de commodities, que foi um choque de oferta que aconteceu por conta da pandemia do Covid-19, se reverta num período curto, né, num curto prazo, e acabe trazendo uma dinâmica melhor para esse aumento dos preços. Né? Então a inflação ela acabaria se reduzindo por conta desse motivo. Porém, né, em outros setores, que não somente por conta do choque de oferta está tendo essa alta de preços, o Banco Central ele já acha que é interessante aumentar esse juro justamente para você reduzir a demanda nesses setores, ok? Aqui, ó, a inflação do consumidor segue elevada, então eles acreditam a alta dos preços industriais, repasses de custos, restrições de oferta. Então você vê que em vários momentos ele fala de restrição de oferta. A gente sabe que quando a gente aumenta a taxa de juros, a principal variável que nós atingimos é a demanda e não a oferta. A oferta ela tem uma característica de ser temporária mesmo. Isso aí vai depender de outras fontes que o Banco Central ele não vai conseguir atingir muito especificamente quando ele faz esse aumento da taxa de juros. Aí ele diz, as diversas medidas de inflação subjacente apresentam-se acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta da inflação. O que acontece? O que significa uma inflação subjacente? Essa daí é o famoso núcleo de inflação, tá, pessoal? O núcleo de inflação é aquela inflação que considera somente a inflação da demanda. Então, ela vai desconsiderar justamente esses choques sazonais, vai desconsiderar esses choques de ofertas, né? Essas questões de câmbio que afeta preço de commodity, ele desconsidera, ele só considera a inflação de demanda. Aqui nesse
nessa ata, né, que foi divulgada aqui, ele não diz pra gente qual que é essa inflação subjacente, né, qual que é o percentual dela. Ele não fala nada disso, então deixa meio que assim obscuro, né? A gente sabe que tá maior, a inflação de demanda tá alta, mas quanto? Ele não diz. E aí ele traça os cenários, né? Ele acredita que a inflação em 2021 vai ficar em 8,3%, 2022 4,1% e 2023 3,25%. E aí a Selic, ele também traça aqui o cenário para ela, né? Em 2021, ó, trajetória de juros, 8,25% neste ano. Então ele já espera aumento de 2 pontos percentuais daqui até o final do ano. 8,50 em 2022 e reduz para 6,75 em 2023. Esse é o cenário básico do Copom. E aí agora, né, vamos voltar aqui que eu quero conversar com você. Joia, então aqui de volta. E aí o que eu quero que você passe a pensar? Ó, traça o cenário na sua cabeça. Você sabe que os juros vai subir daqui até o final do ano. Foi o que o Copom falou, o que o Banco Central... Eu acredito que ele está ancorando as expectativas, então ele não tem nenhum motivo para estar mentindo, tá? Isso aí não existe, ele quer de fato ancorar as expectativas. É interessante que o Banco Central faça isso para não deixar o mercado acontecer alguma surpresa no mercado. Aumentou mais 2 pontos percentuais nesse ano. Ele não quer surpresa, ele já quer mostrar para o mercado que assim vai ser. O que você, investidor, poderia usar a seu favor? Se você sabe que os juros vai subir, você não vai comprar um título de renda fixa pré-fixado se você tiver a intenção de sacar ele antes do prazo de vencimento. Por exemplo, se você vai comprar um tesouro pré-fixado, que é a letra do Tesouro Nacional, um título público, você vai ter uma taxa pré-fixada hoje e caso o juro suba daqui para frente, que é o que a gente espera, o preço desse seu título vai cair, o preço unitário desse seu título cai. E aí você resgatando antecipadamente, o que acontece? Você tem prejuízo. Tá? Claro, se você esperar vencer, você não tem prejuízo nenhum, mas você teria. Então o ideal nesse cenário é que você procure produtos de investimentos pós-fixados. Tá? Conforme aumenta a Selic, o rendimento sobe. Conforme aumenta a inflação, o rendimento sobe. Você tem que procurar produtos pós-fixados. Beleza? Então esse é o primeiro cenário. Lá em 2022, se de fato, né, quando a gente chegar lá, você vê que a Selic atingiu o topo, atingiu o teto e aí não existe mais expectativa que a Selic vai subir, aí é o momento de você comprar produtos pré-fixados. Tá? Porque daí conforme a Selic for se reduzindo no futuro, o preço unitário desse seu produto ele vai aumentar e aí sim você pode resgatar antecipadamente e ganhar com a oscilação dos preços do mercado e você ganhar dinheiro com isso. Tá? Eu estou falando especificamente aqui de título público, que é um dos investimentos mais seguros que tem aí no Brasil. Tá? Quanto à questão de bolsa de valores, a gente sabe que conforme os juros vai se aumentando, a bolsa ela tem a tendência de cair. Nós vimos recentemente várias quedas aí, várias semanas de quedas na Bolsa Brasileira e vai depender muito dos próximos cenários de inflação, né? Não é uma coisa assim, não é uma correlação 100% perfeita, né? Juros subiu, bolsa cai. Não é uma correlação 100% negativa desse jeito. Mas existe essa correlação. Conforme os juros vai subindo, a tendência é que a bolsa fique menos atrativa. As pessoas passem a migrar para produtos de renda fixa, que é o que está acontecendo no Brasil. Se você pegar várias e várias pesquisas, você vai ver que fundos de crédito privado, né? Por exemplo, o FDIC, aumentou muito a captação dele nos últimos meses, justamente por conta desse aumento da taxa de juros. Então, fica mais vantajoso você investir em crédito. Ok? Então, essas aí são minhas expectativas para esse ano aí, em relação a Selic, a inflação aqui do Brasil. Eu espero que, de fato, isso aí resolva o nosso problema inflacionário, porque está pesando no bolso de todo mundo. Vocês sabem disso. Você vai no mercado, você compra qualquer coisa R$100. É caro pra caramba. Então, isso daí, pessoal, é importante. É muito importante que você saiba, tá? Conforme a inflação sobe, o seu poder de compra diminui. Você vai no mercado, você tem que dar mais dinheiro para você comprar menos coisa. Então você tem que se proteger, você tem que procurar produtos que te protegem da inflação. Você tem que procurar investimentos que te dão ganho real, ok? Então é importante que você saiba investir, né? Você tem que aprender a investir de verdade, beleza? Então nesse vídeo a gente fica por aqui, pessoal. Deixa o seu like, ativa o sininho. Se inscreve aí no canal, isso é muito importante para mim. Comenta aí o que você achou dessa análise, né? Uma análise rápida, mas bem detalhada em relação a essa Selic. Então comenta aí, me diz qual que é a sua expectativa e o que
você está investindo hoje em dia, né? O que você está investindo e que você recomendaria para as pessoas investirem também para que elas se protejam desse cenário que a gente está vivendo, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!